Então, pessoal, continuando aqui esses estudos nossos de fluidos e termodinâmica, vamos à última parte da teoria cinética de gases, onde a gente vai tentar obter uma relação cinética, uma interpretação cinética para a temperatura. Então, vamos prosseguir aqui. Relembrando, voltem lá na simulação essa simulação aqui, beleza? E tentem chegar nessa relação aqui, que é a equação de estado para um gás ideal. Nós vamos utilizar essa relação aqui, ó, PV é igual a KB Nzão T nesse vídeo. Então já anotem isso aqui e tentem pegar um lápis, uma caneta, uma borracha, um papel para esse vídeo. Vocês vão utilizar isso. Tentem fazer as contas. Física não é só ficar aí não, a gente tem que traduzir isso em linguagem matemática. Tá beleza? Então vamos prosseguir aqui. No último vídeo, meio tenso, mas no último vídeo a gente chegou nessa expressão aqui para temperatura. Então uma interpretação cinética para temperatura é essa aqui. A temperatura ela pode ser vista como sendo 1/3 de ρ vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade média ao quadrado das moléculas de um gás numa certa caixa. Tá certo? A gente está estudando o gás nessa caixa aqui. Então nós vamos utilizar essa relação aqui e prosseguir aqui. Tá certo? Muita calma. Não fiquem com medo de conta, vocês têm que ter medo de assassino, vocês têm que ter medo aí de situações aí autoritárias e ditatoriais, de conta vocês têm que ter medo não, vocês têm que ter medo de coisas antidemocráticas, de conta não tem que ter medo não. Então, mas vamos lá, qual que é a interpretação cinética que a gente vai dar para a temperatura? Vamos lembrar aqui, ó, pressão a gente acabou de encontrar que pressão é 1/3 de ρ, a velocidade quadrática média das partículas, certo? Vou pegar essa expressão aqui e multiplicar pelo volume da caixa. Então, olha só, do lado de cá eu vou ter P vezes V, certo? Aqui, ó, P vezes V. Então, vocês já vão lembrando da equação de estado, certo? É PV é Nzão KBT. Mas olha aqui, ó, eu tenho PV, multipliquei pelo volume aqui, e aqui eu vou multiplicar pelo volume. Eu tenho 1/3 de ρ, V barra ao quadrado, vezes Vzão, certo? Só que quem que é ρ vezes Vzão? ρ vezes Vzão é Nzão vezes M. Por quê? Porque a densidade é a massa total pelo volume. Então, Nzão vezes Mzinho é igual a ρ vezes V. Então, vou só substituir, ó, 1/3 de ρ, V barra ao quadrado, Vzão é igual a 1/3 de Nzão M vezes V barra ao quadrado, certo? Então, PV é igual a 1/3 de Nzão Mzinho V barra ao quadrado. Já anotem isso, anotem essa relação aqui, ó, PV é igual a esse camarada aqui, certo? Bacana. Agora vamos lembrar lá de Física 1 quem que é energia cinética. A energia cinética de uma partícula é meio de mv2. Se eu fizer a energia cinética desse conjunto imenso de partículas aqui, o que vai ser? Vai ser a soma desses camaradas, tá certo? Eu vou pegar a energia cinética média de todas as partículas aqui, ó. Então olha só, quem que é a energia cinética de todas as partículas? A energia cinética sem ser média, energia cinética de todas as partículas. É meio da massa de cada partícula vezes a soma aqui da velocidade quadrática média. Por quê? Porque a massa é a mesma para todas as partículas, que é o modelo de gás ideal que a gente está usando. Então a energia cinética de todas as partículas é isso aqui, ó, meio de mzinho, soma de cada velocidade da partícula ao quadrado. Só que quem é esse termo aqui em parêntese? Esse termo aqui em parênteses é justamente nzão, que é o número total de partículas, vezes a velocidade média das partículas ao quadrado, certo? Se vocês lembrarem lá do outro vídeo, volta lá no outro vídeo e dê uma olhada. Que a velocidade média ao quadrado, que é esse termo aqui em parêntese, vai ser justamente nzão vezes v barra ao quadrado, que é a velocidade média ao quadrado. Tá certo? Então, olha só, esse termo aqui em parêntese vai ser igual a esse termo aqui em parêntese. Isso vem da própria definição de média de alguma quantidade estatística. Certo? Então, vamos lá. Então, resumindo aqui, eu tenho esse P vezes V, isso aqui é 1/3 de N, Mzinho, V quadrado barra. Certo? Então, olha só, P vezes V é 1/3. Aqui esse 2, eu só multipliquei esse 2 aqui espertamente. Aqui, ó, que eu multipliquei e dividi por 2. Então, na verdade, eu estou multiplicando por 1. Eu multipliquei por 2 dividido por 2. Multiplicar por 2 dividido por 2 é multiplicar por 1. Multiplicar por 1 não muda nada. Certo? Então, eu multipliquei espertamente aqui. Ó. Essa equação aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, é exatamente esse cara junto com esse PV aqui. Então, olha só, PV é 1/3 de 2 dividido por 2 vezes nzão mzinho v barra ao quadrado. 1/3 nzão mzinho v barra ao quadrado. Certo? Só multipliquei por 2 aqui espertamente. Só que lá da equação de estado, se vocês voltarem aqui, ó, PV é KB nzão T. Certo? Então, olha só, PV é nzão, aqui ó, PV, tá na mãozinha aqui, PV é nzão KBT. Certo?
Então esse termo aqui, que eu estou mostrando com o mouse, o termo do meio, 1/3 de 2 dividido por 2, nzão m v barra quadrado, é igual a n kBt, certo? Esse n aqui eu posso cortar, ó. Nzão, nzão, eu vou cortar, porque tem nzão de um lado e tem nzão do outro lado. Então eu vou cortar nzão com nzão, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 3 multiplicando para o lado de cá, vou passar esse 2 dividindo para o lado de cá. Beleza? A gente chega no resultado que a gente está querendo chegar. O slide dessa apresentação de conta é só esse. Não são contas difíceis e eu quero que vocês façam essas contas com calma aí. Mas a gente chega ao resultado. Qual que é o resultado? Que meio de m v barra quadrado é igual a 3 meios de kBt. Isso aqui é muito importante. O que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que a temperatura, tá certo? A temperatura ela pode ser enxergada como a energia cinética média das moléculas que o gás contém. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média das partículas, perdão, deixa eu voltar. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média das partículas que formam esse gás, tá certo? Essa é a interpretação cinética da temperatura. Então, temperatura a gente pode enxergar dessa forma. Temperatura a gente pode enxergar como o grau de agitação das moléculas, tá certo? Esse 3 aqui, ter esse 3 aqui em cima é importante, porque a gente tem 3 graus de liberdade. A gente tem um grau de liberdade para x, um grau de liberdade para y, um grau de liberdade para z. E isso em física, isso se converte num teorema em física, que a gente não vai entrar em detalhe nessa disciplina, mas para quem quiser pesquisar, chama teorema da equipartição de energia. Esse teorema da equipartição de energia, ele me fala que para esse tipo de situação, a gente tem 1 meio de kBt para cada grau de liberdade. Como nesse problema aqui a gente tem 3 graus de liberdade, x, y e z, a gente tem meio de kBt, meio de kBt, meio de kBt. Então a gente tem 3 meios de kBt para esse problema, tá certo? Que seria um gás ideal dentro de uma caixa cúbica, ou dentro de uma caixa em 3D qualquer, tá certo? Mas qual que é a interpretação final da temperatura aqui para a gente nessa disciplina? Que a temperatura ela pode ser enxergada como sendo o grau de agitação médio das moléculas, ou a temperatura ela pode ser enxergada como sendo a energia cinética média das moléculas. Quanto maior a temperatura, significa que as moléculas elas têm maior energia cinética, elas se movem com uma maior rapidez. Quanto menor a temperatura, menor a energia cinética média das moléculas. Aí se vocês forem pensar lá na escala Kelvin, imagina lá na escala Kelvin. Na escala Kelvin, a menor temperatura é 0. Se eu tivesse 0 aqui, eu ia ter velocidade 0. Então, de fato, a gente nem pode chegar nessa temperatura 0. Essa temperatura de 0 Kelvin, ela é inatingível. Ela acaba sendo um limite assintótico para a temperatura nossa. Porque as moléculas elas vão sempre ter alguma velocidadezinha. Então, alguma temperatura a gente vai sobrar aqui, nem que seja próximo de 0 Kelvin, mas no 0 mesmo a gente não chega, é um limite assintótico. Isso foi só um detalhe. Então eu vou reiniciar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, olha só, aqui está as temperaturas das moléculas, certo? Vou colocar esses caras saindo com 50 Kelvin e vou colocar aqui 500 moléculas. Vocês vão ver que elas vão sair bem devagarzinho e elas vão trombar devagar também nas paredes. Por quê? Porque a temperatura é pequena e agora a gente já tem uma interpretação cinética da temperatura. Quanto menor a temperatura, menor a energia cinética média das moléculas que formam esse gás. Eu coloquei 500 átomos aqui, certo? E vocês estão vendo que eles estão trombando muito pouco ali, beleza? Então agora eu vou fazer, então olha só, para 50 Kelvin, vocês estão vendo como é que está sendo a agitação dessas moléculas. Está sendo dessa forma aqui, tá beleza? Eu vou aumentar a temperatura. De acordo com essa interpretação nossa aqui, se eu aumento a temperatura, essas partículas elas têm que ter uma energia cinética maior, tá certo? Então vamos ver se é isso que acontece. Então para 500 átomos eu vou colocar aqui com 300 Kelvin. Então 300 Kelvin e aqui 500 átomos. Vocês vão ver que elas vão sair com uma velocidade muito maior, tá certo? E elas vão estar muito mais agitadas aqui dentro desse recipiente, tá beleza? Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão comparar os dois, vocês vão ver que elas estão bem mais agitadas. Então essa interpretação cinética da temperatura ela é muito importante. Qual que é a conclusão que a gente chegou? A gente chega na conclusão que a temperatura ela pode ser vista como o grau de agitação das moléculas de um certo gás ou de um certo até material. Tá beleza? Então é isso e aí a gente encerra essa parte de teoria cinética de gases. Quais as conclusões que a gente chega em teoria cinética de gases? Que a gente pode analisar um gás ideal como sendo formado por partículas que seguem as leis de Newton. A gente tem aquele modelo nosso de gás ideal e dado esse modelo nosso de gás ideal, a gente chegou numa interpretação cinética
para a pressão ela pode ser vista ali, ela está relacionada à velocidade quadrática média das partículas dentro de uma caixa, por exemplo. Então a pressão que esse gás exerce nas paredes dessa caixa está relacionada à velocidade média quadrática desse gás. E principalmente eu acho que isso é muito importante, essa interpretação. A temperatura ela pode ser vista como a energia cinética média das moléculas que estão dentro do recipiente. Então, quanto maior a energia cinética média dessas partículas, maior a temperatura. Então, a temperatura a gente interpreta ela como sendo o grau de agitação das moléculas que formam esse gás. Tá certo? Então, aí a gente encerra essa parte de teoria cinética de gases. As próximas etapas nossas agora é falar de calor, primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. Então é isso, um grande abraço para todo mundo, fiquem bem, falou!